pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Bom, nessa aula de hoje nós vamos tratar sobre a flutuação da pressão em meios onde há a propagação de ondas mecânicas, tá certo? A aula é um pouco extensa, eu sugiro que você então pegue lápis, borracha, papel e caneta, vá pausando o vídeo na medida em que a gente for apresentando para vocês a dedução da equação, né? A gente vai até o final onde a gente mostra para você a dedução da equação da pressão instantânea e da pressão máxima, da flutuação instantânea e da flutuação máxima de pressão. E a gente também apresenta por que é importante a gente modelar essa flutuação de pressão, porque a gente vai ver como é que funciona o processo de escuta do nosso ouvido. Vamos apresentar para vocês a estrutura básica do ouvido, né? E mostrar por que a flutuação de pressão promove, então, esse evento da escuta, que constitui aí um dos mais importantes sentidos que nós temos, tá certo? Uma boa aula para vocês. Bom, então vamos lá, né? Falando sobre então as ondas sonoras se propagando em um determinado meio como flutuação de pressão, como que seria isso? Eu vou representar aqui um sistema cartesiano bem simples, só para a gente visualizar a grosso modo o que seria então o nosso meio com essas ondas então se propagando. Então, para facilitar, temos aqui um plano cartesiano, né? Um plano XY, tá certo? E vamos imaginar que existe um determinado ambiente aqui, um determinado ambiente que tem o formato de um cilindro, assim, ó. Está aqui um ambiente com o formato de um cilindro, e no interior desse cilindro, vamos imaginar que existam ali então ondas sonoras se propagando, ondas mecânicas sonoras propagando. Como que essas ondas sonoras vão se propagar lá dentro? Vamos imaginar que eu tenho na extremidade da esquerda, então, aqui um êmbolo, tá certo? Eu tenho aqui um êmbolo. Imagine que esse êmbolo pode se mover para frente, para trás aqui. Eu vou acoplar esse êmbolo aqui na extremidade da esquerda, um motor, e ele vai ficar pulsando aqui dentro. Então, o que acontece? Se esse êmbolo ficar pulsando aqui dentro, vão surgir lá ondas sonoras, e essas ondas sonoras vão se propagar nesse meio aqui que é o ar. Então o que vai acontecer? A gente vai ter então essas ondas se propagando, então seria um comportamento a grosso modo como se fosse uma onda unidimensional se propagando ali, né? E a gente vai ter então nessa região aqui alguns locais onde a pressão vai sofrer aumento e onde a pressão vai sofrer redução. Esses locais onde a pressão sofre um ligeiro aumento é chamado de zona de compressão, e os locais onde a pressão sofre uma redução é chamado de zona de rarefação. Então eu tenho aqui, por exemplo, as zonas de compressão, que são regiões de pressão maior, e eu tenho aqui as zonas de rarefação, que são regiões onde a pressão é maior. Essa variação de pressão, gente, a literatura chama isso de flutuação de pressão. Por que flutuação? O termo flutuação é porque essa pressão ela não varia muito, ela tem variações pequenas, certo? E essa onda aqui, ó, a gente já viu uma descrição matemática que permite a gente modelar ela, né? Então, a modelagem matemática que permite a gente ver o comportamento dessa onda foi feita de diversas maneiras, né? Eu vou apresentar uma das equações que a gente viu na literatura, que é essa aqui, ó, y igual a A cosseno de kx menos ômega t. Então essa é uma das maneiras matemáticas que nós podemos, né, expressar ali a variação da pressão. Então perceba que a nossa preocupação aqui nesse momento vai ser exatamente modelar esse leve aumento de pressão que o meio sofre quando essa onda está se propagando. Então esse leve aumento de pressão aqui, a gente vai chamar isso aqui de flutuação de pressão. Então eu tenho aqui, né, a flutuação de pressão. Então perceba que a nossa intenção aqui é exatamente medir, né, essa flutuação de pressão. Então o que é essa flutuação de pressão? Essa flutuação de pressão é a diferença entre a pressão da onda no meio e a pressão atmosférica. Então essa flutuação de pressão aqui, ó, a grosso modo, seria como se fosse uma pressão nanométrica, uma pressão manométrica. Então, esse termo pressão manométrica, a gente estuda isso aqui em mecânica dos fluidos, né?
Então, o que é a pressão manométrica? É o excedente da pressão atmosférica de um determinado meio. O quanto está excedendo, o quanto está variando. Então, o quanto está variando, o quanto está excedendo, a gente chama isso de pressão manométrica. Bom, então, como a nossa meta então, é descobrir exatamente essa variação de pressão, essa pressão manométrica, eu vou, antes de continuar com a equação, relembrar aqui um conceito que geralmente a gente vê lá em Física Geral 1, que é o conceito de compressão. Então vamos lembrar aqui novamente, né? Vamos lembrar aqui uma vez, relembrar esse conceito aqui de compressão. Esse conceito de compressão aqui ele é visto geralmente em Física Geral 1, tá bom? Então, para ficar claro, para a gente entender o que seria essa compressão, vamos imaginar então que eu tenho aqui, sei lá, um sólido qualquer. Vamos imaginar que é um sólido aqui que tem um formato de um cubo. Aqui, ó, esse sólido aqui tem um formato de um cubo. Imagine que é um determinado meio, né? Tá aqui, ó, sólido com formato de um cubo. E vamos supor que esse cubo aqui ele tem um volume inicial V0. E esse volume inicial é V0 quando ele está submetido à pressão do meio. Vamos supor que a pressão que o meio exerce nesse momento aqui, ó, é uma pressão que eu vou chamar de pressão P0, né? Então ele tem um volume V0 quando o meio estiver submetendo ele a uma pressão P0. Agora, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que por alguma ocasião aqui, esse meio aumentou a pressão sobre o nosso ambiente. Então, se houve um aumento de pressão, vamos supor então que houve um aumento de pressão do meio. Quanto que a pressão aumentou? Vamos supor que a pressão do meio aumentou sobre o nosso recipiente um ΔP. Então, ele sofreu um acréscimo de pressão de quanto? De ΔP. Então, imagine que ele está sofrendo aqui um acréscimo de pressão de ΔP em todas as regiões que circunvizinham o nosso fluido. Então, o que acontece? Quando ele está sofrendo esse aumento de pressão, o que vai acontecer com o volume dele? O volume dele vai aumentar ou vai diminuir? Quando ele sofre um aumento de pressão, o volume dele diminui, né? Então, vamos imaginar que o volume dele diminuiu, ele agora tem um volume menor. Se eu fosse representar esse novo volume dele aqui, ó, fazendo uma nova configuração geométrica, então vamos imaginar que agora o volume dele seja um volume menor que antes, vou chamar esse volume de V0, tá bom? Então, beleza, ó, eu vou fazer um acréscimo de pressão, e ele vai partir de um volume inicial VF para um volume inicial, volume final, que eu vou chamar de VF. Eu vou mudar de lado aqui da lousa, tá? Vou passar a lousa do lado de cá. Então, o que acontece? Essa variação de pressão que ele sofreu aqui, e eu chamei de ΔP, que foi o acréscimo de pressão. Então, esse ΔP aqui, gente, a literatura chama isso aqui de tensão volumétrica, tá bom? Então, a literatura chama esse acréscimo de pressão de tensão volumétrica, tá certo? É a tensão volumétrica. E ele sofre aqui uma deformação volumétrica que a literatura representa da seguinte forma. Então, ele tem aqui uma deformação volumétrica. Ele tem aqui uma deformação volumétrica, tá certo? Essa deformação volumétrica é medida como? É a razão de ΔV por V0, tá certo? Quem que é esse ΔV? O ΔV foi o quanto ele variou de volume. Quem que é o V0? É o volume inicial que ele tinha. Se você for calcular essa deformação volumétrica é a razão de ΔV por V0, então esse ΔV seria o volume final menos o volume inicial dividido por quanto? Pelo volume inicial. Ora, como ele sofreu uma variação de volume e o volume dele diminui, então o volume final é menor que o volume inicial. Se o volume final é menor que o volume inicial, o que acontece quando eu subtrair um número menor de um número menor? Esse numerador aqui vai ser um número negativo, tá certo? Então, essa deformação volumétrica que a literatura chama, isso aqui é uma grandeza negativa, tá certo? Então, surge na literatura um conceito do meio que é chamado de compressão. Então, todo meio, quando submetido a um aumento de pressão, ele tem uma grandeza que caracteriza o meio, que a literatura chama de compressão. Como é que a gente mede essa compressão do meio? Essa compressão do meio é nada mais, nada menos do que a razão de ΔP dividido pela deformação do meio, que é quanto? Que é ΔV dividido por V0. Então, a literatura chamou a classificação que o meio pode receber de compressão do meio. Essa compressão do meio é indicado pela literatura
pela letra B. Então, vou colocar aqui essa letra B aqui, é uma característica do meio, que é chamada de compressão. É uma constante, tá, gente? Cada meio tem aqui a sua determinada compressão. Então, essa aqui é a compressão do meio. Então, vou classificar para vocês aqui a compressão do meio. E como é que a gente calcula essa compressão do meio? É a razão de ΔP dividido por ΔV sobre zero. Ora, quem que é esse ΔP? Esse ΔP aqui, ó, é o aumento de pressão que o meio sofre. Então, esse ΔP é o quê? É exatamente o aumento de pressão que você submete o meio. E essa razão aqui embaixo, ΔV sobre V0, é aquilo que eu mostrei para vocês. O ΔV é o quanto que o volume variou. Por que aparece esse sinal de menos? Ora, esse sinal de menos aparece porque aqui embaixo esse denominador vai ser negativo. Então, como ele é negativo, eu coloco o sinal de menos em cima para que sempre a literatura mostre para a gente o valor de compressão do meio por uma constante positiva. Então, esse B aqui é uma constante do meio, a constante caracteriza o meio, ela é chamada de compressão do meio, ela é sempre positiva, cada meio vai ter um valor de compressão, tá certo? Então, você calcula a compressão do meio por essa razão. Ora, eu voltei nessa questão aqui da compressão do meio, é um conteúdo lá de Física 1, porque eu vou pegar essa equação que permite o cálculo da compressão do meio e vou isolar o meu objeto de interesse, que é exatamente esse ΔP. Ora, se eu isolar então esse ΔP na equação aqui da compressão, vai ficar assim, ó, o ΔP vai ser igual a menos o termo B, que é a compressão, que multiplica o quê? Que multiplica a razão ΔV dividido por V0, tá certo? Ó, um detalhe aqui, ó, um detalhe em termos dimensionais. Qual que é a unidade de cada uma dessas grandezas aqui, ó? O aumento de pressão, que é a tensão volumétrica, vai ser dado no SI, que é em Pascal. Essa deformação volumétrica ela é adimensional, porque você tem volume em cima e volume embaixo, então cortaria metro cúbico. Então a compressão ela vai ter que unidade? Ela vai ter unidade da pressão, tá certo? Porque aqui embaixo é adimensional, essa razão aqui não tem unidade. Então a compressão vai ser dada no SI em Pascal, tá bom? Então a compressão do meio sempre em Pascal. Então, se essa expressão aqui traz para mim isolado exatamente o ΔP, que é o meu objeto de procura, então aqui eu já posso iniciar a minha busca pelo ΔP, que é exatamente quem me interessa aqui no estudo das ondas, que é calcular a flutuação da pressão que a onda promove no meio, tá bom? Então vamos voltar, então nosso objetivo é calcular então esse ΔP. Ora, para calcular esse ΔP, que é a variação de pressão, ficou fácil, porque o termo B é uma constante que caracteriza o meio, tá certo? É a compressão do meio. Esse ΔV sobre V0 é quem eu preciso então encontrar. Então, meu objetivo agora é calcular exatamente quanto que vale, né, gente, esse ΔV sobre V0. Ora, para calcular esse ΔV sobre V0, eu vou voltar de novo lá naquela equação que a gente, naquela situação problema, que a gente havia mostrado. Então, perceba, eu tenho aqui uma situação onde me é dado um plano cartesiano assim, ó, uma situação onde me é dado um plano cartesiano com esse formato aqui, ó. Então eu tenho o eixo Y aqui, o eixo X aqui, a onda ela está se propagando aqui no meio e eu vou definir que esse meio que a onda utiliza para se propagar é um meio que tem um formato aqui de um cilindro, tá bom? Então esse meu meio ele vai ter um formato aqui de um cilindro. Então imagine que em um determinado momento a onda esteja nessa região aqui, né? A onda ela está nessa região aqui. Esse meio vai sofrer uma deformação e o que acontece? Eu vou criar aqui nessas regiões do interior desse meu cilindro momentos em que aqui dentro a pressão é maior e momentos em aqui dentro a pressão é menor, tá certo? Então vamos imaginar que essa região aqui, ó, é definida por uma área, por uma superfície que eu vou chamar de superfície S. É a superfície de um cilindro, né? Se você tem aqui uma região de um cilindro, a superfície aqui é uma superfície de um cilindro. Vamos imaginar que quando a onda está nessa região inicial aqui, ó, ela sofreu um deslocamento aqui na posição do X, que eu vou chamar um deslocamento x0. Quando a onda está exatamente nesse ponto aqui, ó, eu consigo fazer uma modelagem da minha equação de onda, que seria dado, sei lá, por exemplo, por uma função de onda y0, que é dada em função de x0 e t. Quando a minha onda sofre um
pequeno deslocamento, uma pequena vibração saindo dessa região aqui que ela estava para uma outra região posterior, vamos imaginar então que ela sofreu um deslocamento aqui ΔX, aí num outro instante, um breve instante a posterior, eu já vou ter uma nova função de onda aqui, que eu vou chamar de Y, né? E essa nova função de onda Y que está lá na frente, ela vai ser dada por quem? Vai ser x0 mais o ΔX. O ΔX foi o deslocamento que ela sofreu, né? Estando ainda no instante t. No instante t, porque o movimento é simultâneo. Quando a onda se desloca, acontece simultaneamente aumentos de pressão em regiões e em outras regiões acontece uma redução de pressão, tá certo? Então, baseado nessa premissa, a gente pode escrever a seguinte expressão. Então, perceba que eu estou procurando essa razão aqui. Ó. Quanto é que vale, né, o meu ΔV dividido por V0? Ora, o meu ΔV dividido por V0 é igual a... Como é que você calcula, então, esse V0? O V0 é o volume inicial que a gente tinha quando a onda estava nessa região. Ora, se o V0 é o volume inicial que a onda tinha quando estava nessa região, como é que a gente faz para calcular o volume de um cilindro? O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Então, a área da base aqui eu chamei de superfície S, então é a superfície S, vezes a altura que ele tinha inicialmente aqui, que era exatamente aquilo que eu chamei lá de o meu x0, tá certo? Aqui em cima, como é que eu calculo a variação de volume que a minha onda experimentou? Agora, a variação de volume vai ser, como a variação de volume se deu dentro do mesmo ambiente, um ambiente é um ambiente cilíndrico, como é que a gente calcula o volume do cilindro? É a área da base, que no caso aqui eu chamei de superfície S, vezes a deformação que ele teve, que agora eu posso expressá-la em função da minha variação da posição da onda, que eu chamei de ΔY. Ora, esse S que aparece em cima é igual ao S que aparece embaixo, posso cortar. Então ficou para mim a razão ΔV dividido por V0 seria análogo a essa expressão aqui, ó, ΔY dividido por x0. Bom, esse delta aqui, na verdade, é a variação da posição que a onda sofre. Como esse delta aqui, em termos de variação, é um diferencial, o que eu posso fazer? Eu posso resolver, eu posso procurar essa razão em função de um diferencial lá que a gente tem em termos de cálculo. Eu vou mudar de lâmina aqui, tá certo, gente? Vale a pena enfatizar que quando você estiver assistindo um vídeo, você vai pausando o vídeo para fazer as anotações que são necessárias, né? Então vou usar aqui uma nova parte aqui da minha lousa, lá de cá, né? Então vamos lá então. Então o nosso objetivo, né, mais uma vez, é encontrar a razão, né, ΔV dividido por V0, tá certo? Bom, eu cheguei que essa razão ΔV dividido por V0 é análogo a essa razão aqui, né? ΔY dividido por x0. Como essa razão é uma razão diferencial, eu posso escrever isso aqui em função de um diferencial de onda, né? Como a função de onda eu conheço, então eu vou representar aqui o dy, d1 de y, né? Onde esse y aqui é a minha função de onda, que eu já conheço, dividido ou em função de um diferencial de x, tá certo? Então, é esse diferencial que agora eu preciso encontrar. Então, eu preciso encontrar esse diferencial, d1 de x da minha função de onda. A minha função de onda, ela é dada, ela é conhecida na literatura, que é y igual a cosseno de quem? De kx menos ômega t, tá certo? Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso resolver essa derivada parcial, tá certo? Como é que eu faço, então, para resolver, então, essa derivada parcial? Ora, essa derivada parcial aqui, ó, vai ser o seguinte, d1 de y, d1 de x. Como esse termo A é uma constante, ele sai de dentro da derivada, então vai ficar a amplitude, a, que multiplica d1 de x da minha função, que é agora apenas o quê? Que é apenas o cosseno de quem? De kx menos ômega t. Então eu preciso derivar essa minha função só em uma variável, que é na variável x. Quando a gente olha para o argumento aqui da função, a gente percebe que esse argumento aqui ele tem duas variáveis. Quais são as variáveis que tem aqui? A variável x e a variável y. Desculpa, a variável x e a variável tempo. O tempo é a variável que está dentro da minha função. Como o tempo é também uma variável e eu só posso derivar em função de uma variável que é x, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que considerar essa variável outra aqui, que é o tempo, como constante.
Bom, eu sou físico, né? Eu vou fazer o seguinte, como eu sou da área de física, eu não sou da área de exatas, eu não sou professor de cálculo, sou professor de física, eu vou fazer o seguinte, para eu derivar isso aqui, eu vou fazer uma mudança de variável, ou seja, eu vou chamar tudo isso que está dentro do argumento aqui, ó, de Z. Se eu chamar tudo aquilo que está dentro do argumento de Z, vai ficar assim, ó, Z é tudo que eu chamei o argumento, ou seja, é o kx menos ômega t. Se o Z é o kx menos ômega t, quanto é que vale a derivada de Z? A derivada de Z é dz, a derivada de kx é k dx, e a derivada de uma constante vale quanto? Vale zero. Então a derivada de Z vai ficar isso aqui, ó, dz k dx. Aí a minha função agora já vai ser reduzida a isso, né? A amplitude d1 de x, que multiplica agora o cosseno de apenas um único argumento, que é quem? Que é z. Pronto, ó, a derivada do cosseno agora já fica mais fácil, que a gente tem na literatura. Quanto que vale, né, a derivada do cosseno? A derivada do cosseno é menos o seno. Então a derivada do cosseno de C vai ser menos o quê? Menos o seno de Z dz. Então é menos o seno de Z dz. Vou passar para o outro lado de cá, então vai ficar o d1 de y, d1 de x, é igual a amplitude, que multiplica d1 de x, vezes o quê? Menos o seno de z dz, que eu já derivei, né, a minha função cosseno, deu menos seno de z. Pronto, mas como eu derivei aqui no seno de z, ficou como a variável aqui, o z, mas a minha variável tem que ser x. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar tudo para x. Então se eu voltar tudo para x, olha o que vai acontecer para mim aqui, ó, voltando tudo para x, ó, o sinal de menos eu vou trazer para fora aqui, então vai ficar menos a amplitude d1 de x, que multiplica quem? O seno de z. Mas quanto que vale o z? Ó, o z vale kx menos ômega t. Então, onde tem o z, eu vou colocar a variável inicial, que é kx menos o ômega t, vezes quem? Vezes dz. Quanto que vale o dz? Aqui o dz. O dz é k dx. Então, onde tem dz, eu vou colocar o quê? K dx. Pronto, quando eu coloco k dx, né, k dx, agora já está aqui a minha derivada correta, que é em função de x. Então, ficou para mim essa expressão, ó, d1 de y, d1 de x, é igual a quanto? Menos a amplitude, que multiplica o seno de quem? O seno de kx menos ômega t, vezes quem? Vezes k, tá certo? Então, eu só vou fazer uma organização aqui, para a minha função ficar mais organizada, vai ficar assim, d1 de y, d1 de x, é igual a esse k que está multiplicando, eu passo ele para cá, então vai ficar menos a, que multiplica k, vezes quem? Vezes o seno de kx menos ômega t. Pronto. Ó. Se eu já conheço agora quanto que vale a minha d1 de y, d1 de x, que é menos ak seno de kx menos ômega t, se eu conheço isso, eu posso voltar na minha equação original, né? Então, vou voltar na minha equação original lá, ó. Vocês podem voltar o vídeo aqui, eu vou apresentar ela para vocês, né? Então, lembra que a minha expressão original era essa aqui, ó. A flutuação da pressão, ΔP, era igual a menos o módulo da compressão, B, que multiplicava quem? O d1 de y, d1 de x. Como a minha intenção era procurar esse d1 de y, d1 de x, e agora eu já sei quanto que vale, basta então eu pegar a minha equação e substituir. Então, substituindo vai ficar assim, ó, menos B, que multiplica. Quanto é que vale o d1 de y, d1 de x? Acabei de encontrar ele aqui, ó, d1 de y, d1 de x, está aqui, ó. Então, quanto é que vale isso? Vale menos a amplitude, que multiplica a constante k, que é o número de onda, vezes o seno de quem? De kx menos ômega t, tá certo? Bom, então agora eu já tenho isolado aqui a minha expressão, né, da flutuação da pressão. Então perceba que essa flutuação da pressão aqui, ó, ΔP, ele aparece em função de duas variáveis, que é x e tempo. Ó, menos com menos dá mais, então vai ficar B, que multiplica A, que multiplica K, vezes o seno de quem? O seno de kx menos ômega t. Bom, essa expressão que eu apresentei para vocês aqui, ó, já é a nossa expressão que a gente abriu a aula com a intenção de procurar. Que é exatamente o quê? Exatamente a variação de pressão, a flutuação de pressão do meio. Então, essa expressão ela mostra a flutuação instantânea de pressão do meio.
Então essa flutuação de pressão instantânea, ela depende de B a K, seno de Kx menos ômega T. Quem são cada um desses termos que está aparecendo na equação? Eu vou nomear, vou colocar aqui embaixo aqui uma legenda, tá bom? Então, ó, esse ΔP aqui indica o quê? É a flutuação da pressão. Flutuação da pressão que o meio sofre, né, quando ele está sendo perturbado ali por uma onda que se propaga nos fluidos, né? Esse B que aparece na equação, a gente viu que esse B aqui é uma constante que caracteriza o meio. Como é que chama essa constante? Ela é chamada de compressão do meio. Então esse B é a compressão, né? Compressão do meio. Aquele A que aparece ali, uma característica da onda, é a amplitude da onda. Amplitude da onda. É a amplitude da onda. O K que aparece também é uma constante, chamada de número de onda. É uma constante chamada número de onda. E tudo que está aparecendo dentro da função, do argumento da função seno, uma parte é constante, que é o K, que é o número de onda. Esse ômega que aparece aqui é a pulsação, é a frequência angular da onda. O X é variável e o tempo é variável. O X é a posição que a onda ocupa em diferentes instantes e o T é a variável independente, que é o tempo. Bom, então, apresentamos aqui para vocês a equação, né, que mostra a flutuação da pressão instantânea da onda. Mas é importante observar o seguinte, que o que faz essa pressão da onda variar? Essa pressão da onda ela só varia quando uma das variáveis aqui muda, não é verdade? E essas variáveis que estão dentro da equação, elas aparecem no interior do argumento da função seno. Então, se na realidade elas estão aqui dentro do argumento da função seno, ora, elas vão fazer variar na realidade a função seno, e a função seno que faz variar a pressão, que faz flutuar a pressão. Como que varia uma função seno? A função seno a gente sabe como é que ela varia. Ela varia de menos 1 a mais 1, passando por zero, né? Então, se ela varia de menos 1 a mais 1, qual vai ser o valor máximo que essa flutuação de pressão poderá ter? Quando a função seno for atingir o seu valor máximo. Como ela tem um valor máximo igual a 1, função máximo que o seno de um ângulo pode ter é 1, então, se essa equação é da pressão instantânea, eu consigo obter então uma outra equação que mostra para mim a flutuação máxima que a pressão pode ter quando está se propagando numa onda em fluido dentro de um ambiente como aquele que a gente apresentou. Então seria máximo quando? Quando a função for máxima. Então quando a função for máxima, isso vai ser reduzido a quê? Vai ser reduzido apenas, né, a esse produto aqui, ó. Uma variação de pressão, a flutuação de pressão ela é máxima, igual a quanto? BAK, ou BKA, BAK, KB, tanto faz a ordem dos produtos, tá bom? Então você tem essa expressão que mostra qual que é a flutuação máxima que a pressão da onda pode ter num fluido, tá certo? E essa aqui que é a expressão instantânea, beleza? Bom, feito isso aqui, agora eu vou mostrar para vocês a importância, por que a gente adota esse trabalho de entender como é que as ondas estão se propagando em termos de flutuação de pressão. Isso aqui acontece, pessoal, porque é interessante para a gente estudar o nosso sistema auditivo, o nosso ouvido humano. Eu vou fazer uma representação bem breve aqui, ó, de como que funciona, né, o nosso ouvido. Então vamos lá, vou colocar aqui o nosso ouvido, o ouvido humano. Ó, como que o nosso ouvido humano faz para realizar o ato de escuta? Então, para a gente entender como é que o ouvido humano escuta e como isso tem a ver com a flutuação da pressão, é importante primeiro eu mostrar aqui a estrutura anatômica do nosso ouvido. Olha, eu não sou uma pessoa muito boa em desenho, mas eu vou tentar fazer um recorte aqui que seja minimamente compreensível para vocês, né? Então tá, então estou fazendo aqui uma estrutura do nosso ouvido com as suas três partes, a parte externa, a parte média e a parte interna. Então essa parte que eu desenhei aqui, ó, essa parte aqui é o pavilhão auditivo. Esse aqui é o pavilhão auditivo. O que seria esse pavilhão auditivo? É a orelha da pessoa, né? O pavilhão auditivo, tá bom?
Quando as ondas vêm aqui do meio externo, né, as ondas sonoras vêm aqui do meio externo e elas adentram inicialmente aqui o nosso ouvido, elas vão passar por esse primeiro canal aqui, ó, tá certo? Esse canal aqui é chamado de canal auditivo. Então eu tenho aqui um canal chamado canal auditivo. Aqui na frente eu tenho uma membrana sensível, que é chamada de tímpano, tá certo? É uma membrana bem sensível aqui, que é chamada de tímpano. Você tem aqui o tímpano, tá certo? Esse tímpano, ele separa dois canais. O primeiro, que é o canal auditivo, por onde o som entra, para um outro canal aqui, ó. Esse canal aqui, na verdade, é uma tuba, é chamado de trompa de Eustáquio. Então, esse aqui é chamado de trompa de Eustáquio. Trompa de Eustáquio. Mas também tem algumas literaturas que chamam isso aqui de tuba auditiva. Então, é a tuba auditiva ou é a trompa de Eustáquio, tá certo? E aqui dentro também existe atmosfera, aqui dentro também existe ar. Olha, o tímpano, ele está conectado aos 3 menores ossinhos do corpo humano. São 3 ossinhos bem pequenininhos aqui, ó, que é a ordem chamada de MBA, né? Martelo, bigorna e estribo, MBA. E esse último ossinho, que é o estribo, ele está ligado a uma estrutura que é chamada de cóclea. Então, essa estrutura aqui é chamada de cóclea, certo? Então, você tem aqui a cóclea, os 3 menores ossinhos, ó, do nosso corpo, na ordem aqui de aparecimento, o MBA, ó, martelo, bigórnia e estribo. Tá certo? Bom, então o que acontece é o seguinte, ó, o som, a onda sonora, ela entra aqui dentro do ouvido e vai haver aqui dentro flutuações de pressão. Então você tem uma pequena flutuação de pressão, onde aqui fora eu tenho uma pressão, sei lá, uma pressão maior, que eu vou chamar, sei lá, de PF, e aqui no interior do ouvido, aqui nessa parte aqui já do ouvido, partindo para o ouvido interno, da tuba auditiva, você tem uma pressão menor, que eu vou chamar de P0. Então essa pequena variação de pressão vai fazer surgir aqui uma flutuação de pressão que a gente estudou e chamou isso de ΔP. Então essa flutuação de pressão, essa variação de pressão, faz aparecer num tímpano uma diferença de força. Então esse tímpano vai ser forçado, ele vai ficar vibrando. Então se ele fica vibrando, o que acontece? Essa vibração dele vai passar para o martelo, a vibração do martelo vai passar para a bigórnia, a vibração da bigórnia vai passar para o estribo e finalmente a vibração do estribo passa para a cóclea. Então você tem aqui inicialmente a chegada do pulso, o pulso em forma de onda mecânica. Aí é óbvio que todo o processo de escuta, o nosso cérebro decodifica, porque essa cóclea é preenchida por um líquido. No interior dessa cóclea aqui, a literatura mostra que existe alguns pelinhos aqui, ó. Esses pelinhos eles estão eletricamente carregados, né? Então, como esse fluido faz esses pelinhos oscilarem e eles estão eletricamente carregados, então você tem lá no finalmente a transformação do pulso mecânico, da onda mecânica em onda eletromagnética, tá certo? Então é assim que funciona o processo de escuta do nosso ouvido. Só uma parte de curiosidade, essa parte aqui do ouvido, tá gente? Ó, essa parte aqui até o tímpano é chamado de ouvido externo. Ouvido externo. Essa região aqui que contempla o tímpano, o martelo, a bigórnia e o estribo é o ouvido médio, tá certo? O ouvido médio. E aqui da cóclea para frente já é o ouvido interno, tá certo? Então beleza, apresentamos para vocês aí a flutuação de pressão, né? E como que essa flutuação de pressão ela se decodifica aqui do nosso corpo, que é lá no ouvido humano. A gente vê que é essa flutuação de pressão aqui que promove o nosso evento da escuta, beleza? Agradeço a oportunidade e até a próxima. Um abraço. Gostaram da videoaula? Se inscrevam no canal aí, tá gente? Dá um like. Até mais.